Fala pessoal, vocês pediram e eu atendi. Eu sou o professor Renan Torres, eu fiz o vídeo sobre a aposta do Enem a respeito dos esportes e trago hoje uma aula na qual você vai aprender que argumentos, que repertórios e que intervenção nós podemos usar dentro desse tema de redação. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, vai ter aqui no card um vídeo que eu explico uma teoria a respeito do tema de redação do Enem ser o acesso ou o incentivo ao esporte no Brasil. Depois daquele vídeo, muitas pessoas mandaram mensagem lá no chat, né, justamente perguntando: professor, o que eu posso usar como repertório? O que eu posso usar como argumento? Então, nesse encontro aqui, vamos conversar justamente sobre isso. Então, pega a caneta, pega o caderno, sem enrolação, vamos começar o nosso vídeo. Antes, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, passando a moto aqui, e compartilhe com os amigos. Quanto mais pessoas souberem dessa informação, melhor e mais democracia nós teremos a respeito do tema de redação provável do Enem. Eu também tenho outros temas fortes, tudo bem? Então eu vou gravar um posterior vídeo amanhã falando um pouquinho sobre esses temas, mas vamos começar a nossa orientação. Então imagine lá que você abre sua prova do Enem e se depara com o seguinte tema. Vou até botar aqui minha mesinha do lado. Os desafios para a promoção do esporte para todos. Pessoal, uma primeira observação importante é entender que esse tema não é os desafios para a educação física, é os desafios para a promoção do esporte. Imagino eu que caso esse tema venha a cair no Enem, irá confundir a cabeça de muitas pessoas, porque elas vão interpretar que o tema não é esporte, e sim a prática da atividade física. Muito cuidado com esse primeiro ponto. Aqui eu quero que você discuta os desafios para a promoção do esporte para todos. E quando eu falo esporte, estou me referindo, né, à prática esportiva. Então, o que são desafios? São problemáticas que impedem esse acesso à prática esportiva. Professor, uma dúvida. Se não tiver na prova do Enem desafios, o que pode aparecer também? Pessoal, além de desafio, nós poderíamos ter caminhos para o incentivo ao esporte. Você poderia ter o tema livre, o incentivo ao esporte em questão no Brasil, ou você poderia ter, né, porventura, não sei se consequências ou efeitos seria uma boa delimitação. Não, na verdade vai ficar o seguinte: ou cairia desafios para a promoção do esporte, ou então, bem aberto mesmo, né, o incentivo ao esporte em questão no Brasil. E outra possibilidade seria caminhos para incentivar a prática de esportes no Brasil. É cultural no Enem que haja essa palavrinha aqui, que vocês estão vendo, no Brasil. Muito cultural que essa questão seja discutida no Brasil. Professor, qual é esse eixo temático? Pessoal, aqui é eixo mesmo, né, esportivo, atividade física. Um dos motivos de eu acreditar que esse tema seja um tema forte para 2020 é justamente o fato de que o Enem sempre traz algum spoiler do tema de redação na prova anterior. Em 2019 houve diversas questões, na verdade, 6 questões a respeito de esporte e atividade física. E existem outras possibilidades. Imagine você cair inclusão social por meio dos esportes. Imagine você cair a prática da atividade física na terceira idade. Olha que anote aí, prática da atividade física na terceira idade. Houve uma publicação do Ministério dos Esportes sobre essa questão, a prática da atividade física na terceira idade. Então são possibilidades dentro do eixo esporte, tudo bem? Vamos ao nosso texto motivador número 1. Esporte para o desenvolvimento. Vamos lá. Qual a primeira coisa que vem à sua mente quando se fala em esporte? As Olimpíadas, o Brasileirão. Isso aqui já é repertório. Isso aqui já é repertório. Você pode citar muito bem as Olimpíadas como evento no que diz respeito à inclusão social. E você poderia citar o Brasileirão
quando se fala sobre futebol. O monopólio do futebol na mídia brasileira. Domingão em frente à TV, esses são exemplos muito distantes do nosso dia a dia, associados exclusivamente ao esporte de alto rendimento, ou seja, aquela prática intensa com foco na competição e na superação dos limites. Pessoal, aqui você já tem um argumento. Esse esporte de alto rendimento é um esporte que é imposta pela mídia. Posso muito bem aqui trabalhar o que eu chamo argumento midiático. O que seria esse argumento midiático, professor? É um argumento no qual a mídia ela vai influenciar aquela temática. E você vai perceber que o fato de a mídia ela dar um foco muito grande a esse esporte de desenvolvimento acaba, aliás, esse esporte rendimento acaba criando uma visão limitada a respeito dos esportes no Brasil, principalmente na dificuldade de democratizar o esporte, principalmente na dificuldade de você valorizar diversos esportes. Pare para pensar. Nas grandes mídias, principalmente na TV, há um número muito grande de eventos esportivos voltados ao futebol, mais os demais esportes. Então existe esse argumento midiático que se torna um argumento muito bom para a sua redação, caso venha a cair no Enem. A isso chamamos de esporte de desenvolvimento, um direito de todos, aliás, de todas as meninas e todos os meninos, que, além de fazer bem à saúde, contribui para melhorar a autoestima, o equilíbrio físico e psíquico. Opa! Imagine o tema, a importância do esporte. Isso aqui está justamente atrelado a esse aspecto de importância. Então, qual seria a importância do esporte? Né? Ele tem uma importância na construção psíquica, ele tem uma importância na construção social da formação de crianças e adolescentes. E aí você poderia ter atividades físicas ou esporte na infância, atividades físicas ou esporte na terceira idade e atividade física ou esporte para pessoas com deficiência. Inclusive, pessoal, lá no meu Instagram, Redatorres, vocês podem dar uma olhadinha lá, vou deixar o link na descrição, há um fichamento temático a respeito desse ponto, tudo bem? Vale lembrar que, como é abordado aqui, o direito a praticar esporte está assegurado na Convenção sobre Direito das Crianças e também na Constituição. Ou seja, existem legislações ligadas à prática esportiva. E onde é que eu vejo isso? Texto motivador número 2, artigo 6º da Constituição. São direitos sociais, aí você vai ter uma série de direitos sociais. E lá na frente, olha o que é que eu encontro. Direito ao lazer. Direito ao lazer. E o artigo 217 é bem claro. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais. O que seriam práticas desportivas formais? Eventos esportivos, competições esportivas e não formais. Ou seja, o Estado ele tem que proporcionar também a prática esportiva lúdica. Ele tem que criar espaços poliesportivos para que as pessoas pratiquem esse esporte. É um direito constitucional. Se não tiver no seu texto motivador, você já usa como repertório para começar a sua redação ou para construir algum argumento. Então fica um ótimo argumento aí, aproveitando o texto motivador, na verdade repertório. Texto 3 é uma postagem do governo e essa postagem é do Ministério da Cidadania. Foi justamente o que me motivou à criação desse tema de redação. Na verdade, eu já vinha namorando com esse tema desde o começo de 2020. Só que, investigando esses órgãos governamentais, eu descobri que ano passado houve uma publicação do Ministério da Cidadania a respeito do cinema. E isso aconteceu em agosto, tema de redação, cinema. Fui pesquisar e encontrei 2 grandes eixos. E aqui eu já vou dar uma atenção para vocês para pesquisar outro tema, acesso à alimentação de qualidade. Aqui no Redatores tem um vídeo a respeito desse tema, os desafios para o acesso à alimentação de qualidade. Porém,
Eu vi na semana passada algumas publicações sobre alimentação no próprio INEP e, sinceramente, eu não sei se eu já coloco como a minha principal aposta, mas vale a pena você pesquisar, dê uma olhadinha. Eu vou colocar o link desse vídeo também aqui na descrição, se você quiser assistir e fazer o fichamento. E aí, outras postagens estavam ligadas à questão esportiva, à prática esportiva. E temos isso aqui, Lei do Incentivo ao Esporte. Professor, e se porventura, né, cai esse tema, como é que eu vou criticar o governo se o governo está trazendo incentivos para o esporte? Você pode ressaltar que esses incentivos não são suficientes. Você pode ressaltar, por exemplo, que apesar de haver projetos, né, como a Lei do Incentivo ao Esporte, ainda ele não é democratizado. Ainda ele encontra barreiras sociais justamente para que se tem essa supervalorização de diversas práticas esportivas, uma possibilidade muito boa. Então, esse texto motivador número 3, ele foi criado pensando nessa ideia. Tranquilo? A partir daí, fez a leitura do texto motivador, a gente vai falar um pouquinho sobre repertórios para você pesquisar. É muito comum, se você colocar colocar até no YouTube, pesquisar sobre programas esportivos, tem alguma reportagem ressaltando a importância do esporte na formação dos jovens, principalmente regiões periféricas. Nesse ponto, pessoal, um argumento muito bom, esse argumento social, que em comunidades fragilizadas, comunidades periféricas, você vai encontrar, né, o esporte como uma ferramenta social muito importante, principalmente quando o esporte ele está associado à educação daquela comunidade. Façam pesquisas a respeito dessa questão, procurem esse vídeo aqui, tem até um QR Code para quem quiser acessar diretamente a reportagem. Isso vai ampliar o seu repertório, isso vai ampliar as suas possibilidades argumentativas sobre esse tema. Então fica essa dica importante aí. Professor, que outros repertórios eu posso usar? Vamos lá! Primeiro repertório, e esse repertório já caiu na prova do Enem. Como assim? Não entendi. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Lá na prova de linguagens, havia uma questão, né, que tinha como autoria um autor chamado Eduardo Galeano. Esse carinha escreveu um livro chamado Futebol ao Sol e à Sombra. E nesse livro tem uma citação dele muito importante que vai servir para você construir um argumento midiático. Que citação é essa? Ele fala o seguinte: ao mesmo tempo que o esporte se tornou indústria, olha que argumento bom. Você vai associar esse argumento com a questão da mídia. O esporte se tornou indústria. Foi desenterrando a beleza que nasce da alegria de jogar só pelo prazer de jogar. Ou seja, ele é indústria, porém ele também é lazer. Eu tenho a importância do esporte para o lazer social, mas no Brasil ele se tornou uma grande indústria, principalmente o futebol. E aqui é um ótimo repertório para você articular na sua redação, beleza? Vamos lá. Outro repertório muito bom. Pessoal, Jogos Olímpicos, Grécia Antiga. O que é que eu ressalto aqui? Na Grécia Antiga, os esportes tinham grande importância para a sociedade, visto que era um evento que movia multidões e chegava até interromper as guerras entre as cidades. Galera, hoje, os eventos esportivos, eles também têm muita importância. Olha eventos mundiais, né, como o Mundial Interclubes, olha eventos como Libertadores, olha a própria Copa do Mundo. Os eventos esportivos hoje, eles param o mundo e eles giram em torno de uma economia. Dá para fazer essa alusão aqui dos Jogos Olímpicos, principalmente na sua introdução. Você pode ressaltar também os Jogos Paralímpicos, no que diz respeito a esse fator de inclusão social. Então o repertório aqui, ó, é excelente. E um repertório sobre atualidades, dá para usar Instituto Neymar Júnior. É uma instituição sem fins lucrativos, né? É uma ONG, organização não governamental e sem fins lucrativos, que ajuda milhares de crianças em situações vulneráveis, em sociedades carentes, justamente alinhando esporte, educação e questões sociais.
ficaria show de bola usar o Instituto Neymar Júnior dentro da sua redação. Sem falar em diversos outros esportes, né, e repertórios que você poderia citar aqui. Então ficam essas 3 dicas de repertórios para a sua redação. E a partir disso eu chego a um ponto que todo mundo quer. O fichamento desse tema. O que é que eu vou discutir? Presente, tira aí um print. Aí quando você tirar um print, você vai marcar o Redatores lá no Instagram. Né? Opa, assistindo Redatores. O que é que eu vou discutir nesse tema? Os desafios para a promoção do esporte para todos. Está aqui, ó. Minha tese, eu vou ressaltar que uma visão mercadológica, assim como a falta de investimento em diversidade desportiva, são fatores que impedem a democratização do esporte. Aí o que é que eu faço no meu planejamento? Eu pego minha tese e eu articulo em 2 argumentos. Argumento 1, esporte e teleespetáculo. Você vai ressaltar que a narração esportiva propõe uma concepção hegemônica de esporte. O esporte é esforço máximo, busca de vitória e dinheiro. Ou seja, a mídia cria uma visão do esporte como ferramenta de ascensão social, né? Uma visão totalmente de rendimento e não uma visão lúdica. E aí o que é que eu faço? Eu pego o repertório da indústria cultural e ressalto o seguinte, a venda da imagem do esporte como caminho para a riqueza, o que atrai a atenção social e possibilita o aumento de vendas. O esporte se tornou indústria, isso é de certo modo positivo para a economia de uma sociedade, só que tem um lado negativo também. O esporte ele se tornou indústria, mas isso especificamente quando diz respeito ao futebol. Tem uma indústria do esporte midiático por futebol e acaba desvalorizando e não tendo patrocínio para outras modalidades esportivas. O seu segundo argumento seriam os projetos e investimentos estatais são limitados muitas vezes a apenas um esporte. Você pode ressaltar aqui também que apesar de haver investimentos, esses investimentos eles são precários e faltam nos municípios principalmente investimento em estruturas poliesportivas, porque isso acabaria incentivando mais a prática de diversos esportes. Aí você coloca o quê? Artigo 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais. E para a nossa proposta de intervenção, eu levanto 2 propostas para você. Primeiro ponto, documentário sobre a importância da prática esportiva, isso saindo para a mídia. E o segundo, direcionamento de investimento à diversidade esportiva, isso indo para o Estado. A mídia fará isso, olha aqui o meio, mediante veículos televisivos e plataformas, e o Estado mediante projetos e parcerias com atletas e educadores físicos, né? Tudo isso com a finalidade de democratizar o esporte, e aí eu tenho um detalhamento muito importante, cabe ao Estado, você coloca lá uma informação sobre o Estado, responsável por assegurar a Constituição de 88. E esse é um fichamento a respeito dos esportes. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei não me alongar muito para que seja bem objetivo. Eu tenho outras apostas para a redação do Enem. Amanhã trarei outro vídeo sobre outra aposta muito forte. Deixe aí nos comentários o que foi que vocês acharam. Dá aquele like, ativa as notificações e compartilha com os amigos. Até a próxima, um grande abraço.